modo pragmático, de modo prático apenas. Ele investe pesado no conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Então ele já vem oriundo aí do mundo gentílico, e ele aceita Cristo, ele agora está ligado à igreja, e ele emprega todo o conhecimento que ele tem na pregação do evangelho, busca o Senhor de forma intensa, tanto que Deus o usa de forma muito ousada, muito poderosa diante do Sinédrio, que era o Supremo, né, dos judeus, né, o Supremo Judiciário aí dos judeus. Ele prega e faz duras acusações contra eles, expondo toda a história, né, de rejeição dos judeus aos profetas enviados por Deus, de modo que eles não aguentam aquela palavra de Estevão, e enfurecidos, endemoniados, o arrastam para fora e o apedrejam. E você tem a igreja sendo regada com o sangue dos mártires, né? O sangue dos mártires sempre fortaleceram a igreja, né? O sangue dos mártires, na verdade, sempre fortaleceram o progresso, caminhada da igreja, tá ok? Estou avançando um pouco mais de 1 hora aqui, 1 hora e 20 já, mas já vou caminhar para a conclusão, tá? Muito do que a gente vai ver aqui é coisa que eu já esclareci. A porta da salvação se abre para os gentios, então você tem aí, com essa primeira perseguição, essa intensificação da perseguição, os próprios cristãos oriundos do judaísmo começam a se espalhar pelas terras, tá ok? Então você tem uma lista de textos de Atos que vai passar a descrever, tá ok? A igreja, com o martírio de Estevão, findou a primeira etapa da igreja primitiva, a de pregar em Jerusalém. Agora, ó, foi somente com grande perseguição contra a igreja, Atos 8:1, que obedeceram à ordem divina de proclamar a mensagem a toda a Judéia e Samaria. Filipe pregou em Samaria, para onde foram também Pedro e João enviados pela igreja de Jerusalém para confirmar os novos crentes. Foi ainda Filipe quem batizou o ministro da rainha da Etiópia, tá ok? Em Atos 8:26. Pedro foi a Cesareia, sob a direção do Espírito, e pregou o evangelho a Cornélio. Aí você tem o primeiro movimento de expansão, né, do cristianismo por meio dessas intensas perseguições. A perseguição, ela vem, de fato, ela fortalece a igreja, né? Ela faz com que a igreja ela se enquadre totalmente no plano de Deus, né? Ela não se distraia do seu objetivo principal, né? Mas eles se dedicam, se entregam totalmente agora à pregação do evangelho. Você tem aqui a difusão do evangelho pelo mundo, inclusive o contato, né, de Filipe com esse servo aí da rainha da Etiópia, e você tem posteriormente na Etiópia um cristianismo desenvolvido lá muito antigo, alguns textos cópita que eles produziram, e um cristianismo lá que está lá na Etiópia há muitos séculos. Conversão de Paulo, então a questão do nome, Saulo é o seu nome hebraico, Paulo seu nome romanizado, tá ok? Então Paulo ou Saulo, que era fariseu, da tribo de Benjamim, aprendeu aos pés de Gamaliel, tá certo? Oriundo de Tarsis, uma cidade que estava ali na região que chamava-se Ásia na época, hoje é a Turquia, uma cidade que tinha o privilégio dado aos cidadãos de serem tidos como cidadãos romanos. Então você tem aí essa pessoa que tinha uma boa colocação na sociedade, né? Instruído, com cidadania romana, o que era como um passaporte. Você tem um passaporte, vou dizer aqui, somente ilustrando, passaporte da ONU. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então era o nível, né, de Paulo. Paulo tinha um passaporte romano, provavelmente falava em latim, né? Uma vez que ele foi diante de César, teve uma audiência com César, né? Falava em hebraico, aprendeu aos pés de Gamaliel, então teve uma alta formação na cultura hebraica, na Bíblia Sagrada, nos comentaristas, né, na Torá oral, todo esse cabedal de conhecimento, né? Conhecia o grego, ok? Então conhecia a cultura, era uma pessoa de alta formação e alguém a quem os líderes de Jerusalém confiaram a tarefa de ir pelas terras do entorno ali, perseguindo os cristãos e assim caçar esta seita para onde quer que os seus adeptos tivessem ido. E ele teve um encontro maravilhoso com a pessoa bendita de Cristo, como já disse, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele reconhece de fato como seu Senhor. E aí quando as escamas caem dos olhos, né, depois da oração de Ananias, Cristo em relação a ele diz: eu mostrarei quanto tem que sofrer pelo meu nome. Que pessoa
Que obra maravilhosa, né? Que missão extraordinária. Então ele que escreve aí as 13 cartas, que é um grande compêndio aí do Novo Testamento. Provavelmente os primeiros textos do Novo Testamento saíram aí da pena de Paulo, e as cartas de Paulo constituem a primeira coleção, inclusive. Depois é que vão agregar as outras coleções, como Evangelhos, Atos, que vai fazer a ligação entre Evangelhos e cartas, e só posteriormente as pastorais, né, as universais, e o Apocalipse, tá ok? Mas a primeira coleção de textos são sim as cartas de Paulo, que passam a circular nas igrejas já com uma coleção muito cedo na história. A igreja entre os gentios, então você tem aí, a partir de agora, essa situação na qual o cristianismo vai dar um salto muito importante, um passo muito importante, porque o cristianismo entre os gentios, quando passa a ser proclamado pelo apóstolo Paulo, você tem aquilo que na matéria de missões você chama de missão transcultural. A missão transcultural, ou seja, Paulo não está levando o judaísmo, tá ok? É que nenhum missionário sai do Brasil, ele não está levando cultura brasileira. Ele não pode pregar cultura brasileira para um indiano. Ah, o indiano vai comer arroz e feijão, bife e ovo, ouvir samba e vestir, torcer para o Brasil. Não, nada disso, nada disso. Você está levando evangelho. Então você, a partir do evangelho, tá certo? Da luz que é o evangelho vai iluminar aquela cultura e vai discernir dentre aquela cultura para a qual você está indo o que é aceitável a Deus e o que é fruto, né, resultado de uma pecaminosidade humana e que tem que ser descartado. Então, há coisas na nossa cultura que tem que ser eliminadas e há coisas na nossa cultura que são aceitáveis. E assim acontece com todas as culturas. Tanto que quando você vê um irmão vindo da África, você sabe que quando ele for cantar um hino, ele vai dançar sim. E isso faz parte da cultura dele, é parte da linguagem dele, tá certo? Essa expressão corporal, o que não é típico de outras regiões, tá certo? Então você tem entre os indígenas, a sua pintura corporal é a sua vestimenta. Então você tem diversos traços culturais que não são necessariamente frutos de pecaminosidade, tá certo? Não são resultado direto da pecaminosidade, mas sim daquela construção cultural particular. E aí o evangelho vai discernir, né? O evangelho, de fato, é como uma espada de dois gumes, né? Que penetra de forma profunda e também acontece em relação às culturas, vai discernir entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que é rejeitável e tem que ser excluído. E assim você vai levar evangelho e não cultura. Então Paulo entendeu isso muito cedo. Quando Cristo chamou, essa foi a sua missão. Ele foi levar Cristo. Então, Cristo para o grego. E o grego não vai deixar de ser grego, ele vai continuar sendo grego, mas um grego salvo. Que vai agora, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo? Então, aquilo que não convém, o grego vai jogar fora e vai ficar somente com aquilo que é agradável, né? É aceitável diante da pessoa bendita de Cristo Jesus. O judeu não vai deixar de ser judeu, o romano não vai deixar de ser romano, o africano também permanece africano, só que agora um africano salvo, um romano salvo, um grego salvo, um judeu salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, com as suas traços culturais particulares, mas julgando tudo agora a partir da medida que é Cristo. Então aquilo que não passar na medida da santidade de Cristo, tá certo? Da presença do Espírito Santo de Deus em nós, tem que ser rejeitado. Não por questões culturais, mas sim por questão de santificação. A santificação é o padrão, tá ok? Então, fase de transição, né? A questão do julgamento já passei aqui. Ó, Estevão, primeiro Marte, a porta da salvação para os gentios, a conversão de Paulo, a igreja entre os gentios, já abordei, e fase de transição agora. Aí você tem fase de transição, o grande obstáculo, os sofrimentos de Paulo pela liberdade do evangelho, tá? Você tem aqui, na fase de transição, você tem essa questão que foi colocada dos judeus terem rejeitado durante muito tempo, tá certo? Os profetas. Então você tem aí, muitas das vezes, a mensagem que Deus traz por meio dos profetas não sendo recebida pelos judeus,
mas durante esse processo, né, de transição, com o advento da vinda de Cristo Jesus, você tem agora o chamamento daqueles que o recebem como Senhor e Salvador e a incumbência, né, a missão dada a eles de proclamar o Evangelho para todos os povos que agora são feitos um através de Cristo Jesus. Cristo torna todos eles um. Então tudo foi reunido a Cristo, como diz na carta de Paulo aos Efésios, né? Então tudo está submetido a Ele, subjugado a Ele. Cristo os reconcilia com Deus. Então você tem essa fase de transição desde, tá certo, da profecia de Gênesis, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, até o desenvolvimento com a entrega da revelação por meio dos judeus, certo? Monte Sinai, revelação de Deus, ou continuidade histórica, rejeição dos judeus a muitos profetas, plenitude dos tempos, a vinda do Messias, pregação de João Batista, manifestação de Cristo, morte e ressurreição, e agora o corpo da igreja, né, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, e a incumbência da pregação a todo o mundo, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sendo todos agora filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus, tá ok? Então essa transição desde as fases mais antigas para a atual na pessoa bendita de Cristo. O grande obstáculo, uma das maiores dificuldades que a igreja primitiva encontrou no seu caminho, foi criar o Novo Testamento. Essa questão do Novo Testamento é a questão de você compreender, tá ok? O Antigo Testamento à luz de Cristo. Então essa é a transição. E Paulo soube fazer muito bem essa transição, porque o que se tinha na época, quando Cristo já principiou a proclamar a sua mensagem, é que os judeus estavam fazendo interpretações sobre o Antigo Testamento e estavam constituindo essas suas interpretações como um paralelo de textos sagrados. Aí você tem a Mishnah, Gemara e Talmud, tá ok? Essa coletânea de textos, de livros, de sábios, tá certo? Que vão se acumulando ao longo do tempo. Inclusive eles chamam a Torá oral, tá ok? E eles entendem então que esse texto é tão sagrado como aquele. E aí você tem um grande conflito, porque Cristo não tem compromisso com esse material produzido. Não tem compromisso com essas elucubrações. Não tem compromisso com estas especulações feitas aí sobre esses textos sagrados, tá? Então, o que Cristo vem asseverar? A Bíblia Sagrada. Não cairá um jota nem um tio sem que tudo se cumpra. E tudo se cumpre nele. Ele cumpre toda a lei. Nenhum de nós podemos ser salvo por meio da lei. A lei não vem para salvar, mas para apontar o pecado. E nós não cumprimos toda a lei. Quem tropeçar em uma coisa, em qualquer parte da lei, toda ela o condena, passa a o condenar. Então, nós não temos condições de cumprir a lei, de ser salvos pela lei. Mas alguém cumpriu a lei, Cristo, que não cometeu pecado, que é o Cordeiro Imaculado. Ele cumpriu a lei em si mesmo. Muito bem, ele cumpriu toda a lei e ele, sem ter tido nenhum pecado, ele foi pendurado na cruz do Calvário, sentença essa que não poderia ser aplicada a ele, mas ele se entrega, tá certo? Na cruz do Calvário, admitindo sobre si não o seu próprio pecado, porque ele não tinha pecado, mas sim o pecado de todos nós. Então ele admite sobre si este nosso pecado, por isso Deus virou a sua face e ele clama na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus em decorrência do meu e do seu pecado imputados a Cristo. Ele não tinha pecados pelo qual devesse ser punido, mas foi punido. Foi punido não pelo pecado dele, mas pelo meu e pelo seu e por todos os pecados lançados sobre Cristo. E Cristo, então, ele vai diante de Deus, tá certo? Com o seu próprio sangue, tendo pagado um preço qual não era devido sua culpa, não era devido suas penas, mas sim o preço do pecado de todos, aqueles que o aceitam como Salvador. Então Cristo comprou para nós essa tão bendita salvação e pagou a nossa dívida diante de Deus. Então aquela dívida que o pecador adquire, o salário do pecado é a morte, como diz Paulo, foi paga por Cristo. Então temos aí esta grande questão, né, conforme a palavra de Deus nos aponta, e que é
está, né, fundamentada, sim, em textos veterotestamentários. Então, o Antigo Testamento, ele é, sim, a base para o Novo Testamento. E toda essa verdade, ela é expressa, ela é proclamada, tendo como base textos do Antigo Testamento. Inclusive, a igreja primitiva utilizava-se muito da Septuaginta, e ela passou a utilizar-se tanto da Septuaginta que os judeus a rejeitaram. Então, depois, os judeus, num primeiro momento, tiveram desconfiança, né, da tradução da Bíblia para o grego, mas usavam também, né? Mas, passado um tempo, surgiu o texto massorético, né? Aí surge aí no ano 1000 da era cristã, e antes disso até eles usavam outros cânones, e rejeitaram então o texto da Septuaginta, que passou a ser utilizado muito pelo cristianismo. Então, o cristianismo utiliza-se do Antigo Testamento através do texto da Septuaginta, o texto em grego. O sofrimento de Paulo pela liberdade do Evangelho é a luta de Paulo pela a proclamação e o esclarecimento da verdade da graça. Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, acerca do preço pago por Cristo Jesus, a salvação que nos é imputada por ele, por meio da graça. E aí, Paulo, a grande briga dele vai ser no sentido de esclarecer a questão da graça. De fato, não é fácil, é muito difícil trazer esse entendimento, mas Paulo luta intensamente por esse entendimento, pela salvação unicamente pela graça. Vide carta aos Romanos. Leia a carta aos Romanos e veja a batalha dele para construir diversas explicações, tá ok? Que possam ilustrar e possam trazer um entendimento da graça divina. A comitiva de Jerusalém, aí vai falar do concílio, né? Concílio de Jerusalém. E na verdade eu vou encerrar a aula por aqui, tá ok? Para não ser tão enfadonho, já estamos em 1 hora e 36 minutos. Então eu encerrei aqui, ó. Marca na sua apostila, porque estamos no dia 10, dia 15 é a próxima, tá? Dia 15 a gente vai concluir e já vai entrar para a lição 2, o capítulo 2. Então encerramos por aqui a comitiva de Jerusalém, tá ok? E eu quero trazer um esclarecimento melhor sobre ela, é muito interessante. Quero trazer texto de Eusébio de Cesareia e, concluindo então a lição 1, passar para a lição de número 2 com perseguição imperial. Aí a gente vai tratar mais acerca da própria perseguição levantada pelo Império Romano contra o cristianismo, tá ok? Desde já agradeço por você estar presente aí, peço que você estude com afinco a apostila, tá ok? Fique atento ao áudio, fique atento depois quando eu liberar imagens ilustrativas e quando produzir o link do YouTube. Aí peço que você, visualizando o vídeo, se gostar, coloque lá sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe. E que Deus continue abençoando a nossa vida em nome do Senhor Jesus.